E aqui estamos para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. No programa anterior, nós lemos a pergunta e a resposta da questão 917, mas ficou faltando nós abordarmos o comentário que o Kardec fez logo em seguida. Então, no programa de hoje, nós vamos encerrar o comentário da questão 917, contando mais uma vez com a participação do nosso dileto companheiro semanal, Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham aqui pelas mídias sociais da Comunhão Espírita. Mas antes de rodar a nossa vinheta, eu quero deixar um abraço para vocês e para a gente poder terminar esse assunto que é realmente, como diriam os nossos amigos lá de Portugal, o cancro da humanidade. Verdade, Almeida. Até já. Voltamos logo depois da nossa vinheta. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aí, Almeida? Vamos ao comentário. Eu vou lendo e você vai... A gente vai conversando aqui, conversando, à medida que a gente percebe interrompendo aí quando você quiser fazer algum comentário, tá bom? Uhum. Então vamos lá. Lembrando que na questão 917, o Kardec perguntou qual é o meio de se destruir o egoísmo. Os espíritos responderam, ou na verdade o Fénelon foi o responsável por essa resposta, e na sequência o Kardec escreveu assim: empregam-se, sem dúvida, louváveis esforços para fazer avançar a humanidade. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos mais do que em nenhuma outra época. E, todavia, o verme roedor do egoísmo é sempre a chaga social. Pois é, né? É importante a gente perceber que, infelizmente, quase 170 anos passados, desde o momento em que a primeira edição do Livro dos Espíritos veio a lume, nós continuamos no mesmo ponto. A gente fala muito de valores, a gente fala muito de transformação social, fala-se muito em desenvolvimento, em progresso, mas o homem ainda somos muito apegados ao homem velho, à nossa maneira velha de existir e de ser. Infelizmente é por aí. Talvez por isso, né, Almeida? Ou certamente por isso, em questões anteriores, que estão em programas anteriores sobre essa temática das paixões e do egoísmo, o Kardec chegou a questionar: a gente está avançando mesmo? Será que a gente está melhorando mesmo? Claro que, para a gente entender que sim, que nós estamos avançando, a gente tem que considerar o processo todo, né? E tem que considerar numa escala temporal onde a gente possa ver o quanto nós éramos piores do que somos hoje, né? Certamente. E depois de fazer isso, voltar o olhar para frente e vislumbrar o quanto nós podemos ser melhores também a partir de hoje. Então. Continuando. É um mal que recai sobre todo mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. Interessante essa frase, porque o Kardec, em boa hora, ele vira e fala: olha, não tente bancar o diferentão. Todos nós somos egoístas, de uma forma ou de outra. Não se ache melhor do que ninguém. E como todos somos egoístas, todos somos vítimas do egoísmo, seja pelo meu próprio egoísmo, seja pelo egoísmo do próximo que a mim prejudica. Interessante essa frase dele, que você bem pensou, que eu estava passando despercebido para mim. Quando ele nos coloca como vítima do egoísmo, e ele poderia ter colocado o contrário: todos nós somos algozes em função do egoísmo. Agora que eu estou percebendo que realmente nós somos vítimas dele mesmo. Mesmo quando nós estamos atingindo o outro com o nosso egoísmo, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Nós estamos prejudicando a nós mesmos. Excelente. Ainda bem que você pensou
Almeida, para não ter passado despercebido esse detalhe. Uhum. Continuando. É preciso, pois, combatê-lo como se combate uma doença epidêmica. Aqui ele poderia ter utilizado pandêmica. Exatamente. Para isso, é preciso proceder à maneira dos médicos, ou seja, ir à fonte. Que se procure, pois, em todas as partes do organismo social, desde a família até os povos, desde a cabana até o palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. É interessante aqui porque ele coloca que o egoísmo ele é tão disseminado que a gente, para todo lugar que a gente olhar, a gente vai perceber, né? Então, ter essa disciplina de buscar onde ele está é uma tarefa nossa de várias encarnações. A gente ainda vai perlustrar muito esse caminho de perceber em nós o egoísmo, buscar a fonte, onde reside o meu egoísmo, onde estão as fontes, quais são as coisas que eu ainda vivencio de forma egoística, né? Porque cada um de nós tem uma fonte diferente. É verdade. Um é a vaidade, outro é o orgulho. São coisas que quando a gente coloca a parte espírita, a doutrina espírita, elas ficam sem lógica. Mas no dia a dia a gente ainda se apega a alguns vícios, né, aos quais a gente dá valor. Uhum. Né? Então ainda existem muitos vícios nossos de personalidade que de alguma forma nos colocam amarrados ao egoísmo. A gente precisa perceber nas características nossas, individuais, o que é que ainda nos amarra no egoísmo. Você está certíssimo, segundo o meu ponto de vista, e tem uma pimentinha nisso tudo aí, Almeida, é que a maioria, se não todas, acho que a maioria fica melhor, são inconscientes. A gente não percebe. Dificilmente nós percebemos isso. É mais fácil perceber no outro. Sim. Né? Botar defeito nos outros é mais fácil. Caramba! Não só é mais fácil, aí vem uma outra pimentinha, como ainda é mais prazeroso do que identificar defeitos em nós, né? Sim. Eu acho que esse padrão só muda quando nós atingimos um nível mínimo de esclarecimento, de instrução, para lembrar o Espírito de Verdade lá no capítulo 6 do Evangelho, né? Espíritas instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Só quando a gente adquire um pouquinho de instrução que a gente começa a dizer, caramba, olha só. Como eu ainda me apego a isso? Eu estou percebendo isso. Eu pensei que era só o Alci que se apegava a isso. Eu também. E de repente até sou mais do que o outro. E a gente começa a perceber. Até lá, vai um longo tempo para a gente desenvolver essa percepção. O que dificulta ainda mais a eliminação desse cancro, para usar a expressão lusitana, da humanidade, né, Almeida? Isso. Vamos em frente. Uma vez conhecidas as causas, e esse é o problema, como nós acabamos de comentar, o remédio se mostrará por si mesmo. Não se tratará senão de as combater, senão todas de uma vez. Pelo menos parcialmente, e pouco a pouco, o veneno será extirpado. Aqui eu acho uma coisa interessante de se fazer, de se comentar, Almeida, porque eu tenho percebido alguns colegas, algumas pessoas, quando cai a ficha, né? Caramba, quando começa a fazer uma autoanálise e perceber os problemas que tem, cria aquela expectativa de corrigir assim. Não, eu agora sou espírita, eu tenho a obrigação de ser perfeito. A obrigação tem. Nesta encarnação. Não. Deixa eu completar. Não esperou molhar o bico?
Não é? Não, eu tenho que sair dessa encarnação perfeito, porque eu já percebi, já descobri, já sei, tenho que corrigir. Não, gente. Muito provavelmente, nesta encarnação, a gente está iniciando uma nova fase do nosso processo evolutivo. Uma fase onde nós estaremos um pouco mais esclarecidos, um pouco mais de olhos abertos, porque até agora a gente vinha meio que tateando e batendo aqui, ali e acolá. Com a doutrina espírita, a gente abre os olhos. Agora sim, agora vamos começar uma caminhada de não sei quantas encarnações para a gente ir pondo em prática o que a gente está aprendendo agora de forma intelectual, de forma consciente. teórica, né? Essa perspectiva. É aquela coisa, estamos começando a adquirir a consciência das nossas próprias falhas. Exatamente. E adquirir consciência não significa ter a capacidade completa de resolver todas as pendências. Mas com certeza é um passo importante. Eu diria que é o principal, Almeida. Porque é a partir dele que nós iniciamos uma nova fase. É isso aí. Sem ele, a gente não avança. Não. Uma vez conhecidas as causas, repetindo, o remédio se mostrará por si mesmo. Não se tratará senão de as combater, senão todas de uma vez. Pelo menos parcialmente, pouco a pouco, o veneno será extirpado. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. A isso não se chegará, de resto, senão tomando o mal em sua raiz, quer dizer, pela educação. Ou seja, essa frase aqui do Kardec me lembra várias coisas. Uma delas é aquela fala do Cristo na cruz. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. São ignorantes, não educados ainda. Uhum. Aí vem João e diz, e conhecereis a verdade para que ela te liberte. E vem o Espírito da verdade repetindo, espíritas, amai-vos e instruí-vos. E o Kardec vem dizendo, é pela educação que a gente vai conseguir ir erradicando esses pontos em nós. É interessante que ele, na sequência, ele explica que educação é essa. Vamos lá. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. É interessante isso aqui, né? Porque nós estamos num momento social em que algumas mega tendências são tendentes a conduzir pais e mães a acreditar que o processo educacional é na escola. Não é. Processo educacional é em casa, é no lar. A escola é instrucional. Ela é instrucional, ela é acadêmica, né? Para usar uma palavra que não será confundida. Ela será de conteúdo acadêmico-científico. E é para isso que ela serve, né? Um pouco de socialização, sim, mas educação é em casa. Uma vez fazendo uma palestra, aqui na comunhão mesmo, eu abordei essa temática. Eu disse que, equivocadamente, nós temos um Ministério da Educação, quando, na verdade, a gente deveria ter um Ministério da Instrução, um Ministério do Ensino, alguma coisa desse tipo. Porque, no momento, eu falei isso. A educação se dá, se aprende, se desenvolve, em casa. E você falou muito bem, tem muitos pais confundindo. É interessante isso. Querendo que professor, que a escola eduque. Quando eu digo isso com preocupação, porque há pais, há mães que não percebem, que estão abrindo mão do seu compromisso de educar os filhos, né? E quando o problema surge, ainda quer botar a culpa na escola. Isso é ruim, muito ruim. E chegamos àqueles casos, né, Almeida, que, a princípio, eu considero um absurdo. Eu estou lembrando de um fato que aconteceu. A criança chegou em casa, a mãe abriu a mochila e tinha um bilhetezinho da escola, pedindo para a mãe que ela corrigisse alguns pontos, alguns comportamentos do filho que ele estava tendo lá na escola. O que é que a mãe fez?
Reclamou da falta de qualidade do serviço da escola, é claro. Foi à escola reclamar, dizer, eu estou pagando para vocês educarem meu filho. Isso foi um fato real que chegou ao meu conhecimento. Ou seja, como assim? Eu estou pagando uma escola cara e vocês estão devolvendo o problema para mim? Não entendeu nada essa mãe. É isso que me preocupa. Não entendeu nada nessa mãe. Vamos lá? Falemos de educação aqui. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los como se endireitam as plantas jovens. Todavia, essa arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro crer que basta ter a ciência para exercê-la com proveito. Olha só que aqui nós estamos entrando num terreno extremamente incrível, que todo mundo diz que educar, ser pai, não tem manual, né? Uhum. Mas aqui o Kardec está se arriscando a dar algumas dicas. É verdade, Almeida. Vamos lá. Todo aquele que segue o filho do rico, assim como o do pobre, desde o instante do seu nascimento e observa todas as influências perniciosas que regem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância deles que o dirigem, quando frequentemente os meios que se empregam para moralizá-lo falham, não pode se espantar de encontrar no mundo tantos defeitos. É interessante a gente olhar essa frase, né? Observa todas as influências perniciosas que reagem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância daqueles que o dirigem. É interessante a gente ver, mas que influência que estão falando aqui? Né? Ora, se eu me reúno em família e converso com meu filho, eu estou estabelecendo um diálogo, ele aprende que se conversa. Agora, sentamos num restaurante, sentamos em casa, estamos a família reunida, pai e mãe olhando para o celular. O filho vai copiar. O filho vai copiar. O que ele entende? Quando eu sento, quando eu estou reunida, para eu olhar para o celular. Eu não tenho que ouvir meu pai, eu não tenho que ouvir minha mãe. Ou seja, diferentemente do que eu devia fazer, ao revés de ouvir minha mãe, de ouvir o meu pai e de recebê-los como influência, eu estou abrindo uma avenida para receber influência a partir de um dispositivo eletrônico, seja um celular, um tablet, uma televisão, um computador, a internet. Né? Exatamente. É isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos criando filhos? Ok, estamos criando filhos. Quais as influências que nós estamos colocando sobre aquela cabecinha em formação? São valores que eu defendo? São valores cristãos? São valores evangélicos? Ou são valores que a novela do canal tal me transmite? Ou é o programa de variedades do canal tal me traz? Ou é o canal de divulgação da internet XPTO qualquer? Né? Às vezes eu me preocupo porque existem formas culturais que estão extremamente divulgadas na nossa sociedade que divulgam valores negativos. Perniciosos, comportamentos vergonhosos. Né? É só olhar a letra de algumas músicas que nós temos por aí. Mas vamos lá que o tempo está começando a rugir. Que se faça pelo moral tanto quanto se faz pela inteligência, e se verá que se há naturezas refratárias, há, mais do que se crê, as que pedem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. Ou seja, é só colocar bons valores naquela cabecinha que sairá coisa boa. Que sairá coisa boa. O homem quer ser feliz, e esse sentimento está na natureza, muito natural isso.
Por isso ele trabalha sem cessar para melhorar sua posição sobre a terra e procura as causas dos seus males a fim de os remediar. Tudo isso faz parte. Uhum. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas a que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que o magoam a cada instante, que leva à perturbação em todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obriga a se colocar constantemente em defensiva contra seu vizinho, a que, enfim, do amigo faz um inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e mesmo com a sua própria segurança. Interessante isso, porque nós estamos despreocupadamente, para usar aquela expressão, né, completamente desatentos ao fato de que nós estamos incentivando nas novas gerações um comportamento individualista, um comportamento egoísta. Quando eu tive pouco, mas você teve até mais do que eu, que vivia no campo, você sabia que você vivia do que a sua família plantava, do que a sua família colhia, do resultado econômico da produção daquela unidade territorial, né? Daquele sítio, daquela fazenda, era o que o teu pai, tua mãe, você e seus irmãos se alimentavam. Então, quanto mais vocês percebiam no dia a dia a interdependência. No momento em que as novas gerações não percebem isso, não se percebem como dentro de uma unidade coletiva, comunitária, em que bons valores conduzem à ação daquele coletivo, a gente começa a singrar um mar um tanto quanto perigoso. E não tem como prever o resultado, né, Almeida? Tem. O resultado é ruim. Sim. Aí é a qualidade do resultado. A qualidade do resultado. A qualidade do resultado é ruim, mas o resultado, a gente não sabe se vai ser um jovem que vai desencarnar mais cedo por conta de um excesso, se vai ser um adulto que vai envelhecer fazendo tanta besteira quanto fazia quando era jovem, sem amadurecimento, né? E qualquer que seja, é ruim. Aí, como diz outro, você me fez lembrar uma frase muito antiga: todas as famílias felizes são iguais. As infelizes não, cada uma é infeliz a seu jeito. Essa é boa, essa eu não conhecia, não. Essa eu não conhecia. É interessante. Vamos em frente? Vamos em frente. Quanto mais ele o tenha sofrido, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Ele o terá solicitado pelo seu próprio interesse. Isso aqui que o Kardec está dizendo quando a gente sofre o egoísmo e a gente tem tempo, a gente vai buscar combater, né? Uhum. O problema é que, como você bem disse, o problema é quando desencarna jovem por ter feito besteira, né? Ou quando continua inconsciente até o final e não percebe o mal que faz ao seu redor. Um não faz por falta de tempo e o outro porque mal barata o tempo. Mal barata o tempo, por aí. E para encerrar o comentário do Kardec, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quer assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no outro. Então, esse é o caminho. É o caminho realmente de se examinar, perceber em si as sementes de um comportamento menos digno, perceber que isso se reproduz no processo educativo e que o processo educativo é da família, não é da sociedade. É aquela história. No momento em que você deixa por conta da sociedade educar o seu filho, você está abrindo a outrem o direito de dizer a teu filho o que é certo e o que é errado.
Aí, Almeida, concordo contigo. Você comentou agora há pouco, né? O Kardec escreveu de Sim. maneira assim meio que en passant e você chamou a atenção. Nós dizemos, não tem manual Não. para a criação de filho, mas o Kardec aqui deu umas dicas. Deu umas dicas boas. Aí, olha só, onde é que estão essas dicas? Estão na questão 917 do Livro dos Espíritos. Uma questão. Uma questão. Considerando a humanidade encarnada, quantos por cento tem acesso, não porque lhe falta o acesso, mas porque lhe falta interesse de acessar? Quantos efetivamente leram essa questão? E vou mais além. Eu acho que muitos leram. Quantos pararam para pensar sobre isso? Quantos não leram assim? Isso aqui mesmo. Bonito isso aqui. Próxima questão. E vamos em frente. Não para pensar. Isso, Almeida, é uma coisa que me alegra nesse trabalho que a gente faz aqui, porque, como nós já falamos antes, a gente não tem preocupação com o tempo, a não ser de cumprir aqui os nossos 28, 30 minutos, mas não nos interessa, a gente tem que acabar o livro até o final do ano. Não. O nosso interesse aqui, a nossa intenção, a proposta é fazer isso que a gente acabou de fazer. Nós fizemos um programa inteiro só do comentário do Kardec, buscando pensar... Cheio de pérolas aqui. Buscando pensar essas pérolas para ajudar os nossos ouvintes, alguns mais apressados, outros menos atentos, a identificar essas pérolas, né? Para que todos nós possamos nos beneficiar de cada uma dessas pérolas. Porque quando o Kardec escreveu isso aqui, ele não tinha a intenção de vender livros. Ele tinha a intenção de plantar uma semente para que a humanidade pudesse colher lá na frente e transformar a sua realidade egoística, a sua realidade sofrida, numa realidade mais feliz, mais harmônica, mais próspera. E essa é uma das, vamos dizer assim, uma das missões do Espiritismo na humanidade, né? Veja que eu não estou dizendo só no Brasil, é a humanidade toda, né? Da China ao Havaí. Todos os seres encarnados têm o direito, e alguns até o dever, de conhecer, de refletir e viver de acordo com isso aqui. Certamente. Nosso tempo acabou. No próximo programa a gente continua. E no próximo programa, Almeida, nós vamos iniciar o tema Caracteres do Homem de Bem. Gente, um grande abraço. A gente fica até meio sem jeito, porque a gente queria falar 2 horas sobre esse comentário aqui. Um abraço para vocês. Se vocês gostaram, deem o ok. Não gostaram, façam a sua crítica, digam do que não gostaram. Forte abraço e muito obrigado por estar aqui com vocês. E teria assunto para 2 horas. Grande abraço. Até o próximo programa.